1.rai. É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Estava escuro do lado de fora das janelas e outra noite pesada e cheia de pensamentos estava se aproximando. Alexander não conseguia dormir, ficava se revirando na cama e deitado de costas ou de lado. Ele pensou ter ouvido um barulho suspeito e gritos vindos da garagem. Bem, eu me meti em uma encrenca. Era necessário se bater desse jeito. Se minha esposa não descobrisse, eu pediria o divórcio imediatamente. Ela vai dizer que eu tenho um irmão. Não há mais zeros. É tarde demais para mudar alguma coisa. Se você já estiver na ladeira escorregadia, saia dela da melhor maneira possível. O principal é não brilhar antes do tempo. Sua esposa se virou para Alexander e o abraçou pelos ombros. Alexandra, por que você não dorme? Insônia de novo, tome pílulas para dormir para pegar no sono mais rápido. Angélica, durma. Está tudo bem. Foi apenas um dia difícil. Você me conhece, sua Alexandra sempre vai pensar em algo para ocupar seu cérebro à noite. A mulher suspirou e deu um beijo no rosto do marido. Ela rolou para o lado e logo estava cochilando tranquilamente. Querido, se você soubesse o que eu fiz. Você estaria arrumando suas coisas agora mesmo, pensou Alexander, cansado. Ele tentou, mas em vão sua cabeça teimosamente se recusou a relaxar. O velho se levantou, vestiu o roupão e saiu do quarto na ponta dos pés. Um silêncio sinistro e suspeito reinou na casa. O homem saiu da casa e ficou parado. Ele ficou ouvindo. A lua brilhava vagamente. Nem um sussurro. Eu me perguntava se parecia ser isso. Vou verificar de qualquer maneira, disse Alexander para si mesmo. A natureza parecia ter se congelado em antecipação às mudanças repentinas. O velho ficou parado por um tempo na porta de sua própria garagem. Seu rosto carrancudo estava iluminado pela luz da lua. Com essa luz misteriosa, que caía em um ângulo peculiar, a aparência de Alexander era realmente ameaçadora e até mesmo mística. A natureza parecia congelada na expectativa de algo sinistro. Alexander parou por um momento em frente à porta de sua própria garagem. Mais um pouco e ele puxou a maçaneta com decisão. O cômodo era quente, o proprietário gostava de passar muito tempo na garagem, consertando seu carro, então o homem até instalou aquecimento a gás, para não congelar. O Ford, o amor e orgulho de toda a vida de Alexander, estava na escuridão total. Os faróis redondos refletiam a luz da lua que espreitava por trás da porta entreaberta. O homem tocou o carro com muita ternura. Frio. Mas pronto para dar a partida a qualquer momento. Como uma mulher furiosa. Ele tocou o porta-malas, inclinou-se e sussurrou. Seja paciente por um tempo. Eu o deixarei sair logo. Sente-se calmamente. Há muitas ravinas ao redor, ninguém perceberá seu desaparecimento. Alexander nasceu na cidade esquecida de Kislyar, na Califórnia. Sua mãe, Selena, era afro-americana, seu pai era um verdadeiro Dag, que vivia de acordo com todos os cânones do Islã. No início, os jovens viviam de alma para alma. Mas quando as crianças nasceram, as coisas pioraram. O pai de Alexander trabalhava praticamente 24 horas por dia e, quando voltava para casa, sua mãe era espancada por qualquer coisa, ela servia a comida na mesa de forma incorreta ou não fazia seu trabalho corretamente na cama. Alexander, assim como sua mãe, não gostava da presença do pai em casa. O menino, ao ouvir o som das pesadas botas de trabalho do outro lado da porta, enfiava a cabeça entre os ombros, esperando com medo a próxima confusão. O pai nunca teve piedade, nem dos filhos nem da mãe. Assim, a imagem do homem mais gentil que acreditava na justiça das leis do Alcorão afundou na memória, escondida atrás de uma névoa incompreensível. As irmãs de Alexander, Olivia e Kate, seguiam incondicionalmente todas as instruções do rígido chefe da família.
Elas tinham pavor de punições cruéis. Chegou o dia em que sua mãe não podia mais tolerar o comportamento do pai. Mas como fugir e para onde? Os pais estão longe, nos Estados Unidos. E sair de lá é uma missão impossível. Uma mulher nesse país não tem direitos, nem liberdades. A primeira vez que a mãe e os filhos tentaram fugir de casa foi quando o pai voltou a trabalhar. Os documentos de sua esposa e filhos foram bem escondidos por um homem calculista. Mas ele nem imaginava que a mãe já conhecia o esconderijo há muito tempo e estava esperando o momento de sair discretamente. A mulher juntou as coisas mais necessárias, encontrou o esconderijo dos documentos e saiu correndo de casa. Um táxi estava esperando por ela na porta. Selena decidiu se afastar o máximo que pudesse. Depois disso, ela encontraria um albergue e se instalaria. Depois, iria até a embaixada para deixar a cidade legalmente. Mas tudo deu errado. Os vizinhos, ao verem a mãe e seus filhos saindo às pressas de carro, imediatamente chamaram Azim. Os vizinhos, ao verem a mãe e os filhos saindo às pressas de carro, imediatamente chamaram Azim. Mas ninguém estava lá. Azim reuniu seus amigos e vizinhos e perguntou pelo carro e pelo motorista, que havia testemunhado a fuga da família. Algumas horas depois, o homem encontrou a esposa e os filhos perto de um dos abrigos baratos. Azim levou a mulher indesejada e as crianças para casa e as trancou com chave. Agora a mãe não tinha o direito de ver as crianças. O homem contratou uma governanta, uma mulher idosa e gorda que cheirava mal. A governanta tinha que limpar a casa. A governanta tinha que limpar a casa, cozinhar, cuidar da esposa e dos filhos, levar água e comida para eles. O que estava acontecendo na alma de Selena naquele momento era difícil de descrever. Agora ela estava privada de tudo, da oportunidade de ir para sua terra natal, de ver seu pai e sua mãe. De criar seus filhos com amor, com respeito. O que eles verão nesse buraco? Eu deveria ter dado ouvidos à minha mãe. Ela estava certa, de mau humor nem sempre é um indicador de amor, pensou a mulher, enxugando as lágrimas. Alguns anos se passaram. Azim permitiu que a mulher voltasse a circular pela casa, mas a governanta permaneceu. A mulher sabia que a velha cuidava da família. Agora, para escapar, ela precisava ser mais astuta. A mãe tinha que ganhar a confiança do marido e fazer o que ele mandasse. Cumprir todos os seus caprichos. Era muito difícil. O homem era um tirano, gostava de maltratar a esposa. Mas a mãe, que queria deixar as paredes da casa o mais rápido possível, tolerava e obedecia. As crianças sabiam de tudo e ouviam a mãe. Apenas Alexander era contraditório, dele se recusava a passar tempo com o pai, não aceitava seus brinquedos. O homem ficava muito bravo. Alexander, bem, tenha um pouco de paciência. Vamos embora logo. Sussurrou a mãe, abraçando o menino. Você só precisa obedecer ao seu pai. E ele será mais gentil. Mãe, não consigo ver como ele bate em você. Como ele a maltrata. Por que não chamamos a polícia? Eles o colocam na cadeia e nós vamos embora. Querida, se fosse assim tão simples. Só nos contos de fadas existe um avião com tapete mágico, uma bruxa boa que ajuda as pessoas. No mundo normal, você tem que lutar por tudo. Você é uma lutadora, não é? Olhe, suas irmãs me ouvem, e seu pai parou de olhar para elas há muito tempo. E seu mau comportamento e sua falta de vontade de falar com ele só atraem a atenção de seu pai. Seja mais gentil com ele. Mesmo que você tenha que sorrir. Mamãe, farei tudo do jeito que a senhora quiser, o filho dela abraçou, mas quando eu crescer vou lutar pelas minhas próprias regras. Ninguém vai machucar minha família. Senhor, dê aos meus filhos uma infância de verdade. Deixe meu marido se esquecer de nós por pelo menos 1 minuto e nós fugiremos, orou a mulher ajoelhada. A polícia da Califórnia não pôde ajudar a mãe em uma situação tão delicada. A culpa era dela. Ela tinha que agradar o marido, não contradizê-lo. Os vizinhos também não queriam interferir no confronto, pois já tinham muito o que fazer. A americana foi deixada sozinha com seu pesado fardo.
A ajuda veio de onde ela não esperava. Um dia, Betty, a velha governanta, chamou-a para conversar. Ela não falava inglês muito bem, mas sua mãe conseguia entendê-la. Está na hora de você fugir. Seus pais foram até a embaixada de seu país. Mas eles não puderam ajudá-los. Disseram que você tem de ir ao Departamento de Correções da Califórnia e provar que seu marido está torturando você e as crianças. Depois, você pode ir embora. Betty, mas como você descobriu tudo isso? Por que está me contando tudo isso? A mulher deu uma piscadela. Fui bem paga por um homem bonito. Ele tem perguntado sobre você. Ele parecia um verdadeiro americano, vestido como um americano. Não vou denunciá-la, não tenha medo, apressou-se a velha, vendo o olhar assustado da mulher. Então você pode sair rapidamente. Eu a ajudarei, distrairei o senhor, se necessário. Obrigada, Betty. A jovem ficou muito feliz. Havia um raio de luz à frente. Nem tudo estava perdido. O principal era chegar ilesa ao departamento, e lá ela não teria permissão para ofender. Os dias passaram voando. A mulher esperou obstinadamente pelo momento em que Betty lhe diria que ela poderia ir embora. Selena se deitou no divã baixo. Azinha havia saído para o trabalho há 1 hora. Eles haviam tido outra discussão. O homem disse que conversaria seriamente com ela quando voltasse. Selena sabia o que ele queria dizer. Uma surra severa era inevitável. As crianças ficaram sentadas em silêncio em seu quarto. Houve um barulho na porta. A mulher se levantou e abriu a porta rapidamente. Está na hora de vocês saírem. Vou levá-la para fora pelo quintal para que os vizinhos não contem ao seu marido. Betty, estou tão feliz. Mas e quanto a você? Ele vai matá-la. Não se preocupe, não se preocupe. Eu vou com você e saio de casa imediatamente. Ele não vai me encontrar. Ele cuidará de mim. A pequena Alexandra ouviu sua mãe e a governanta conversando. Ela voltou para seu quarto e disse às suas irmãs: hora de fazer as malas. Hora de fazer as malas. Vocês se lembram onde estão suas malas? Peguem-nas e esperem na porta. Alexander sentiu uma súbita onda de coragem e responsabilidade pela vida de Olivia e Kate. Enquanto isso, a mãe recolhia as malas. Betty lhe entregou seus documentos. Onde você os encontrou? Perguntou Selena, profundamente surpresa. Azinha os havia escondido. Obrigada, senhora. Nunca me esquecerei do que você fez. Elas se abraçaram. Selena chorou de alegria. Tudo bem, senhora, não podemos esperar. Pegue as crianças e vamos embora. Ele está esperando por você há muito tempo. Quem é ela, essa alma bondosa? Como ela me encontrou? A mulher pensou com interesse enquanto ela e as crianças corriam pelo quintal até a saída dos fundos. Na porta havia um carro velho e sujo de um modelo desconhecido. Um homem alto, afro-americano, estava esperando por eles. Vamos embora. Todas as perguntas depois. A mulher colocou as crianças no carro e olhou para Betty. Ela parou a 2 passos de distância e sorriu. Betty, corra agora. Deus não permita que alguém a veja. A governanta suspirou pesadamente e voltou para dentro da casa. Seus passos pesados já podiam ser ouvidos na varanda. Selena olhou para ela. Naquele momento, ela nem sabia que aquela seria a última vez que veria Betty viva. O homem assumiu o volante, ligou o carro rapidamente e eles correram pelas estradas estreitas de Kislyar. Diga-me, Selena, como você caiu nas garras desse animal? Você não viu de onde ele veio e quais eram os costumes de seu povo? Vocês mulheres são todas tolas. Primeiro se casam com estrangeiros e depois procuram um lugar para escapar dessa fera. Os muçulmanos são rigorosos, não é como na América. É bom que seus pais tenham me contado, eles me pediram para ajudá-la. Diga-me, quem é você? O homem começou a falar. Sou um voluntário. Trabalho com pessoas como você.
Eu as ajudo a obter justiça, ajudo-as a evitar a morte nas mãos de um tirano muçulmano. Sou novo na Califórnia. Seu pai e sua mãe entraram em contato comigo. Não sei onde eles encontraram meu número de telefone. Mas decidi que tinha de ir antes que o pior acontecesse. As meninas no banco de trás se apertaram com medo umas contra as outras e Alexandra ouviu atentamente a conversa dos adultos. É claro que ela não entendia muitas coisas, mas a ideia principal as pegou com segurança. A criança não sentia nada pelo pai, a criança não tinha visto nada de bom do homem em sua curta vida, exceto as exigências e a humilhação de sua mãe. Sou muito grata a você, disse a mãe com calor em sua voz, não consigo nem expressar minha alegria. Uma vez tentei fugir de meu marido, mas não deu certo. Agora iremos ao apartamento, a voluntária tranquilizou, e você nos contará como foi tudo na família. As crianças devem estar com você. Seu testemunho também é muito valioso. Se tudo der certo, você se divorciará mesmo sem a presença de seu marido. Pode me dizer seu nome? Perguntou Selena. Evan é o nome mais fácil de entender. Evan. Evan, eu o encontrarei quando você voltar para os Estados Unidos. Muito obrigada. Quando o homem deixou a mãe e as crianças no pátio de um grande edifício branco, Selena suspirou de alívio. Agora ela não podia mais ter medo. Pessoas leais às esposas trabalham aqui. Uma semana se passou. Selena terminou com sucesso seu casamento com Azim. O homem descobriu que sua esposa estava escondida no apartamento. E ele até conseguiu entrar para ver sua esposa o desacreditada. Mas Selena sabia como isso terminaria e se recusou a ver o homem, alegando que isso poderia causar danos irreparáveis a seus filhos. Azim guardou rancor. Finalmente chegou o dia em que a mulher e seus filhos puderam deixar a Califórnia e retornar ao seu país de origem. Todos os documentos necessários estavam prontos. Mas quando Selena estava correndo com seus filhos, acompanhada pelo voluntário Eva e vários outros representantes dos Estados Unidos na Califórnia, para a rampa do avião, aconteceu um desastre. Na direção da saída dos fundos do apartamento, de repente, foram disparados tiros certeiros. Olivia e Kate caíram imediatamente no chão, Alexander e Selena foram cobertos por Eva. Seu peito foi rapidamente coberto de manchas de sangue. Para o avião. Você não pode salvar suas filhas, salve seu filho. Selena, uivando de dor e tristeza, agarrou Alexander e correu para o avião. Atrás dela, o voluntário que havia salvado 2 vezes vidas inocentes gritava roucamente de dor. Quando o avião decolou, através de um véu de lágrimas incessantes, Selena observou pela vigia enquanto a polícia local, totalmente uniformizada, corria em direção à pista de decolagem. Eles haviam agarrado seu ex-marido e o jogado no chão. A mulher olhou dolorosamente para os corpos ensanguentados das meninas, mas elas não se mexeram. Evan também permaneceu imóvel. Sinto muito por não tê-las mantido a salvo, soluçou Selena, quando o avião ganhou altitude e toda a cena sangrenta desapareceu de vista. A pequena Alexandra não chorou. Ela se encolheu no canto de sua cadeira e ficou olhando para um ponto. Em sua mesa havia a refeição habitual de mingau, um pedaço de pão, uma maçã e uma cereja fresca. Era a cereja que se parecia tanto com as gotas de sangue nas bochechas das irmãs. Eu não estava com vontade de comer nada. Sonny, querido, sussurrou Selene, me desculpe. Eu não o mantive seguro. A mulher apertou o menino com força, como se temesse que ele caísse do avião no chão. A Rússia recebeu os fugitivos com um sol quente e brilhante, a primavera estava em plena floração. Selena olhou com prazer para as extensões nativas, que ela não via há muito tempo. Lá embaixo havia bosques de bétulas, campos verdes onde nunca houve tanto verde, todos os terrenos baldios amarelos e bardos. Quando o avião aterrissou, a mulher exalou. É isso, ela não pode mais ter medo de nada. Seus pais correram para o corredor, a mãe chorando e o pai irritado. Que rostos tão queridos! Azim havia impedido a mulher de se comunicar com os pais até mesmo pela internet. O primeiro encontro depois de uma longa separação foi extremamente alegre, cheio de lágrimas. Onde estão as meninas? Perguntou Selena à mãe.
Ela apenas balançou a cabeça e começou a chorar. Azim. Ele as matou, disse Alexandra lentamente. Ela ficou de pé com os punhos cerrados com força. Em seus olhos havia determinação, raiva e até mesmo fúria. Ele havia tirado de seu pai tudo o que um homem corajoso com um coração caloroso precisava. Sua vida estava apenas começando. O garoto tinha as coisas mais interessantes reservadas para ele. Ei, Alexander, vá com calma, John gritou impetuosamente. O velho parou perto da casa e observou o garoto acelerar bruscamente e depois desacelerar com a mesma rapidez. Pare, eu lhe digo. John não aguentou mais e seguiu a nuvem de poeira. Eu não deveria tê-lo ensinado. Ele saiu completamente dos trilhos, neto. Alexander não conseguia ver nada à sua frente. Ele estava voando como um pássaro, girando o volante levemente nas curvas. Parecia-lhe que em um momento ele decolaria, bastava apertar o acelerador com mais força. Seu avô estava correndo atrás dele, sacudindo os punhos. Agora, vovô! Alexander gritou pela janela e apertou o acelerador com ainda mais força. Ele entrou no campo e correu direto pela estrada empoeirada. Era difícil respirar dentro do carro, então ele teve que fechar as janelas. Alexandra chegou a um lago raso e parou o carro. A água estava chamando a atenção em suas profundezas. O menino se despiu rapidamente e mergulhou na água fresca. Era uma sensação tão boa. Alexander mergulhou várias vezes e chegou ao fundo com as mãos, assustando os peixinhos. Depois de nadar até o fim, o rapaz saiu da água e se sacudiu como um cachorro grande. Estava muito quente. Mas estava fresco perto do lago. Alexander gostava desse lugar onde poucas pessoas vinham, muito longe da aldeia. O homem deixou o sol secar sua pele e bronzeá-la um pouco. Depois, entrou rapidamente no carro e voltou. Agora meu avô vai me dar uma tarefa, Alexander sorriu para si mesmo. Fazia mais de 10 anos que o pequeno Alexander não pisava em solo americano, depois de fugir de Kislyar com sua mãe. O menino estava muito preocupado, chorava o tempo todo, todas as noites tinha o mesmo pesadelo, olhava para suas irmãs mortas e sua mãe o chamava para o avião. Selena teve que encontrar um bom psiquiatra para Alexander. Os longos meses de reabilitação do menino valeram a pena e Alexander ficou muito mais tranquilo, e o tempo aliviou um pouco as feridas recentes em sua memória. A mãe de Alexander viajou mais de uma vez para Washington D.C., para a Embaixada da Califórnia. Ela queria saber como suas filhas haviam sido enterradas, o que havia acontecido com seu ex-marido e qual era o destino do voluntário Evan. Ela ficou sabendo pelos governadores que Olivia e Kate haviam sido enterradas por seus vizinhos com todas as honras no cemitério local. Azim foi condenado à prisão perpétua por matar suas filhas e Betty, a governanta da família. Evan, o voluntário, sobreviveu e agora estava se reabilitando após ser ferido em Washington D.C. Selena até viajou para a capital para visitar o homem que salvou sua vida. Lá eles tiveram um caso, mas a mulher não tinha pressa em voltar para casa, para agradar aos pais. Ela caiu no vazio. Os avós de Alexander tentaram desesperadamente encontrar Selena, mas na época da União Soviética as investigações sobre o desaparecimento de pessoas se arrastavam por muito tempo e muitas vezes não davam resultados. No início, Alexandra ficou muito angustiada com a mãe. Pode apostar que sim. O menino havia testemunhado o assassinato de seus irmãos, havia perdido seu pai e agora sua mãe. Quero dizer, não. Sua mãe o abandonou, deixou-o e fugiu com outro homem. A busca por sua mãe não deu resultado, a milícia levantou as mãos para o alto, se ela foi embora com o homem que amava, ela teve seus motivos. O pai e a mãe de Selena sentiram muito, mas não havia nada que pudessem fazer e eles tinham que criar o neto, ele era órfão de pais vivos. Provavelmente é impossível descrever em palavras como foi difícil para John e Leslie. A criança precisava se vestir e se alimentar bem. Seu avô teve que encontrar um trabalho de meio período e sua avó se adaptou a fazer bolos e doces sob encomenda. Era assim que eles viviam. Selena não fez seu nome. Alexandra gradualmente começou a se esquecer de sua mãe.
Ela cresceu rapidamente e se tornou cada vez mais parecida com o pai, em cachos negros, olhos castanhos, pele escura e um temperamento explosivo. Na adolescência, o garoto frequentemente se envolvia em brigas. Nem mesmo porque havia se machucado. Ele não gostava de injustiças e sempre defendia os mais fracos. Leslie, mais uma vez na sala do diretor, ouviu toda uma palestra sobre seu neto ser um verdadeiro menino de rua, que roubava dinheiro dos alunos, brigava e faltava às aulas. Alexandra, por sua vez, jurou em casa que era tudo mentira. Um dia, o telefone tocou no quarto de Leslie. A mulher rapidamente pegou o telefone. Alô, quem está falando? Houve um sussurro e soluços no receptor. Mamãe, oi. Sou eu. Leslie congelou de surpresa. Ela não esperava ouvir a voz de sua filha. Selena. Você está bem? Onde você está? Mamãe, estou bem. Estou com Eva. Estamos esperando um bebê. A alegria foi rapidamente substituída pela raiva. Então você deixou Alexander, abandonou e decidiu começar uma nova família? Gritou a mulher, furiosa. Mamãe, me escute. Não. Ouça-me você. Seu pai e eu trabalhamos dia e noite para alimentar Alexander. E você nem sequer mandou um cartão de aniversário para ele uma única vez. Você sabe que o Alexander nos chama de pai e mãe? Ele se esqueceu completamente de vocês. Mamãe, Selena do outro lado da linha começou a chorar. Alexandra se parece tanto com Azim. Não consigo olhar para ele. Ele me traz lembranças de todos os abusos do meu ex-marido. Mamãe, eu a compensarei somente quando voltarmos a ficar com Vânia e eu lhe enviarei algum dinheiro? Sabe de uma coisa, disse Leslie com uma voz assassina, não precisamos do seu dinheiro, deveríamos ter cuidado disso antes. Não direi nada a Alexander sobre sua ligação, deixe o garoto crescer sabendo que você desapareceu no ar. Não volte a ligar para cá. Você não é mais nossa filha. Leslie bateu o telefone e começou a chorar. O que há de errado, vovó? Um neto desgrenhado entrou correndo na sala. Ele acabou de acordar. Nada, Alexander, isso está acontecendo comigo, disse Leslie calmamente, com muita ternura, puxou o neto para perto de si. Os adultos são pessoas muito estranhas. Às vezes, para nos livrarmos de problemas, precisamos chorar. Alexandra, sem entender o que a avó estava dizendo, apenas se apertou silenciosamente contra ela, a pessoa mais querida. Oh, seu canalha! Gritou John, apertando seu coração. Quem autorizou você, pirralho, a ir para tão longe? Diga-me. Alexander saiu do Ford e riu alegremente. Vovô. O senhor está me ensinando a dirigir há quase 3 anos. Conheço seu carro como a palma da minha mão. Por que está gritando? Vou ensiná-lo a voar pela estrada. Você nem sequer olha em volta, seu insolente. E se você tivesse batido em alguém? Vovô, eu fiz tudo com muito cuidado e ajustei os espelhos. O que há de errado com você, realmente? Alexandra abraçou John com cuidado. Ele resmungou por um longo tempo, mas o coração do velho descongelou um pouco. Vamos lavá-la agora, você vê como ela está suja, murmurou o vovô com sua boca desdentada. Alexandra assentiu com a cabeça. Eles subiram no Ford e entraram no pátio. Uma fonte de água balançava alegremente. As gotas de água, ao passarem pela luz do sol, brilhavam com todas as cores do arco-íris. Alexander correu com um pano e lavou os vidros do carro. O modelo 1972 era o maior orgulho e alegria de John. Seu avô estava economizando para comprar um carro há muito tempo, ele queria comprar um Ford, mas teve que gastar parte de suas reservas financeiras com Alexander e não havia dinheiro para o terceiro membro da família. John, sem pensar muito, entrou em um trem elétrico e foi para a capital. De lá, voltou feliz, girando o volante de um novo Ford. Leslie apenas acenou com as mãos, e ela esperava que o marido comprasse algo maior, com assentos extras para os passageiros. Esposa,
Vamos, entre. Você vai andar ao meu lado, disse o velho com orgulho na voz. Ele estava radiante de felicidade. Leslie deu de ombros e tentou se sentar no assento. Ela não conseguiu na primeira vez, mas a mulher era bastante robusta. Vamos, John, vou me sentar no banco de trás. O que foi? Está com medo? O velho riu. Tudo bem, você pode relaxar comigo. Alexander. Venha cá. Você vem conosco. O Ford roncou agradavelmente, e a família feliz partiu para a primeira viagem em 4 rodas ao redor da aldeia. Polido, o carro brilhava como uma pedra preciosa. Os vizinhos, ao ouvirem o rugido do Ford, correram para a rua. Alguns observavam com medo quando John virava o carro bruscamente, enquanto outros assobiavam de alegria. Alexandra, orgulhosa como um pavão, olhava pela janela aberta. Somente os ricos tinham carros no vilarejo. Mas John brilhava como se ele também tivesse sido iluminado. Leslie deu um grito ensurdecedor quando o carro passou pelos grandes buracos. A mulher nunca havia dirigido um carro como esse antes. Ele voa como uma libélula, ela se maravilhou. É isso aí, esposa. Agora podemos ir para onde quisermos. Para onde você quer ir? Vamos para Washington, sorriu a esposa. Estive lá apenas uma vez, quando? Então, não, John a interrompeu, primeiro Washington não, vamos acampar. Alexander, você vem conosco? Alexander acenou com a cabeça alegremente. Ele tinha gostado muito da viagem de carro. Agora o garoto sonhava que todos iriam juntos para o fim do mundo, para o mar. John bufou e se lavou sob os jatos de água. Vovô, aperte o botão de enxágue. Chamou Alexander. O tio ficou de pé, molhado, com um pano nas mãos. Em um momento, vou voar para longe, gritou o velho e entrou no celeiro. Enquanto isso, atrás do portão, alguém estava chamando o cara. Alexander olhou para fora do portão. Harry. Olá, está correndo pelos campos de novo? Um amigo sorriu amplamente. Venha, vamos dar uma volta. Vamos, mas eu só preciso de uma ajudinha com o carro do meu avô. Harry pulou a cerca. Os amigos começaram a trabalhar rapidamente. Não faça nenhuma maldade, sussurrou John para seu neto, para que não tenhamos que buscá-lo na estação infantil novamente. Vovô, vai dar tudo certo, disse Alexandra alegremente. Ela trocou de roupa e se dirigiu ao centro da cidade, discutindo as notícias do dia com uma amiga. Escute, sua Angélica está indo para a Universidade de Pedagogia, sussurrou Harry, preocupado. Alexandra fez uma careta de desgosto. Angelika Sokolnikova, a namorada de Alexandra, estava planejando entrar na Escola Técnica de Alimentos de Moscou. O que há com os novos planos? Vou falar com ela. Qual é a piada? O cara ficou realmente surpreso. É por isso que vim falar com você, sussurrou Harry, ela está com as garotas na subida. Decidi contar a ele toda a verdade sobre sua amada. Vamos juntos? Eu mesmo tenho que falar com ela, Alexander interrompeu o garoto curioso. Entendido, resmungou Harry. Eles se despediram e Alexander subiu a colina. Uma risada ensurdecedora de menina já podia ser ouvida lá de cima. Angélica, olhe, a sua está chegando, gritou Marina. Angélica estava sentada de costas para Alexander. Ela se virou e acenou com as mãos alegremente. Alexander, e eu estava indo ao seu encontro. Posso imaginar o motivo, disse Alexander com relutância. O sangue quente de seu pai estava brincando com ele. Alexander, o que você está fazendo? A garota levantou as sobrancelhas em surpresa. Venha, vamos conversar, Alexander arrastou pela mão. Solte-me, você está me machucando. Gritou Angélica. Alexander voltou a si um pouco, mas o grito da garota o deteve. O rapaz ficou parado por um segundo, depois se virou e foi para casa. Pare! Por que você veio aqui? Gritou Angélica. Bobagem, murmurou Alexander,
sem se virar. Bem, vá embora. Soou atrás de mim. Eu ia deixá-lo de qualquer maneira. Você é muito mal-humorada, não podemos ficar juntos. Alexander foi ainda mais rápido. As palavras de Angélica cortaram com uma faca. Que idiota eu sou! Confiei nela e ela só estava tirando sarro de mim. Bem, que assim seja. Deixe-a ir para onde quiser. Eu queria uivar de raiva, voltar atrás, dizer algo ofensivo. Mas o cara sabia muito bem que seu temperamento o colocaria em apuros. Vários meses se passaram. Os jovens da aldeia saíram para estudar. Alexander também estava a caminho, ele chegou aonde queria ir. A capital gentilmente abriu o caminho para um grande futuro para ele. Angélica nunca veio se despedir dele. Aparentemente, a garota tinha medo de mostrar seu rosto. Washington gentilmente abriu seus braços para o garoto. 10 anos se passaram. Alexander raramente aparecia no assentamento. Os anciãos só ocasionalmente recebiam suas cartas. Aqueles eram os galantes anos 90. Cada um ganhava o que podia. O dinheiro era extremamente escasso, mas John enviava o último centavo para o neto, pois sabia como a vida era difícil na capital. Qual não foi sua surpresa quando o avô recebeu um pacote pesado com uma carta do neto? Havia dinheiro na sacola. Meus queridos avós, estou escrevendo para vocês com muito carinho. Estou indo bem, encontrei um ótimo emprego. Mudei-me para um apartamento alugado. Estou enviando dinheiro para que vocês não precisem de nada. A propósito, a Angélica, da nossa vila, mudou-se para cá comigo, agora estamos juntos. Vovô, compre novas peças de reposição, isso deve ser dinheiro suficiente. Quero que sua andorinha o lhe sirva por muito tempo. Vovô, compre um vestido novo ou um cachecol, eu o ajudarei todo mês com dinheiro. Não se preocupe, estou bem. Seu amado Alexander. Esposa. Gritou o avô. Venha cá. Qual é o problema? A velha estava em alvoroço. Ela estava assando bolos na cozinha e correu para o quarto de John, coberta de farinha e massa. Vou limpar minhas mãos. Seu neto escreveu uma carta? Ele escreveu. O velho jogou uma pilha de bilhetes na cama. Meu Deus! Suplicou Leslie. Então ele deve ter se juntado a algum grupo criminoso, seu malandro. Já vi muito disso na TV das grandes cidades. Meu Deus! A senhora idosa juntou as mãos em uma oração muda. Então, vovó, não seja tão agressiva. Talvez ele tenha encontrado um emprego de verdade? Pegue suas coisas e vamos visitá-lo. Estou me sentindo um pouco desconfortável. Leslie fez barulho e puxou uma mala grande, e John foi para o quintal para arrumar o Ford antes da longa viagem. Os anciãos tinham razão, Alexander, naquela época, cobria os vendedores ambulantes no mercado e arrancava deles o dinheiro para a segurança, e sua Angélica recebia as mais raras coleções de roupas jeans, ternos e jaquetas de estrangeiros. O garoto entrou no grupo não por acaso, pois um de seus amigos se ofereceu para ganhar um bom dinheiro. Como se costuma dizer, se você entrou novamente, não há como voltar atrás. Alexander percebeu que o caso era ruim, cheirava a crime, mas não havia como voltar atrás. A autoridade criminosa apelidada de Sharon estava mantendo todos os seus subordinados sob a mira de uma arma. Ele sabia onde os pais do garoto moravam e, de qualquer forma, poderia invadi-los e fazer uma bagunça. Alexander tentou se esconder de Scar, mas Scar encontrou o rapaz e lhe deu uma última chance de se corrigir. Quando o dinheiro extra começou a aparecer, o rapaz decidiu ajudar seus parentes. Mas depois ele voltou ao dormir na frente do avô e da avó. John e Leslie nunca conseguiram chegar a Washington. Eles morreram na estrada quando foram atropelados por um caminhão. O avô entregou sua alma a Deus imediatamente, e a idosa morreu na unidade de terapia intensiva devido à perda de sangue. Alexander ficou sabendo desse terrível acidente alguns dias depois que os funcionários do hospital não conseguiram encontrar seus parentes por um longo tempo. O rapaz enterrou seu avô e sua avó na aldeia com todas as honras.
Um pouco enrugado decidiu restaurar o Sharon e gentilmente ofereceu os serviços de sua estação de serviço. E você tem que consertar um brutamontes desses, disse ele surpreso, quando Alexander trouxe o carro em um caminhão de reboque. Vou lhe trazer um carro estrangeiro do Báltico. Esta é uma lembrança de meu avô. Foi no lugar do meu pai, murmurou Alexander, e seus olhos se encheram de lágrimas. Sinto muito, irmão, por ter tocado as notas de sua alma. Não foi minha intenção. Scar, apesar de ser segurança de uma banda, às vezes ele podia se compadecer. Ouça, por que não damos uma repaginada no seu Ford? Rodas e pneus novos, repintá-lo, pintá-lo com tinta. E o interior poderia ser renovado. Vamos colocar um novo aparelho de som para dar um up. Vamos fazer isso. É uma boa ideia, concordou o rapaz. De repente, seu celular tocou no bolso. Estou ouvindo, disse Alexander. Houve um silêncio mortal no receptor. Então, algo fez um clique e houve um soluço. Sony. Desculpe incomodá-lo. Você está com o número errado, murmurou o cara e quis apertar o botão ou desligar. Não, por favor, a mulher implorou, consegui seu número de telefone com uma enfermeira. Quando o senhor se machucou no hospital, eu estava trabalhando lá como enfermeira. Eu o reconheci imediatamente. Desculpe-me por não ter ido até lá para cumprimentá-lo. Eu estava ao seu lado quando você recebeu alta. Não me atrevi. Eu não podia. E agora estou morrendo. É um bumerangue. E eu tive uma vida ruim. Tenho certeza de que seus avós estão cuidando de você, não estão? Eles estão mortos, sibilou Alexander com raiva. Quem é você? Por que está me ligando? Minha mãe me abandonou, ela nem se importa com meu destino. Alexander, querido. Eu abandonei você. Sim, você me abandonou. Do outro lado da linha havia a voz apressada de uma mulher. Ela provavelmente estava com medo de que o cara desligasse muito cedo e ela não tivesse tempo de dizer a coisa mais importante. Não me resta muito tempo. Meu marido está morto, Evan. Lembra? Ele salvou você e eu. Eu estava grávida dele, mas ele nasceu morto. E agora é o contrário, nosso segundo filho nasceu, mas meu marido se foi, morto de câncer de pulmão. Você tem um irmão. Eu gostaria muito que você o conhecesse. Não estou interessada em tudo isso, perdi minha mãe há muitos anos. Você provavelmente quer dinheiro de mim, não é? Seu charlatão. Alexander apertou o botão. É isso aí. Silêncio. A mulher não ligou de volta. Qual é o problema, irmão? O rosto de Scar estava bem atrás das costas de Sasha. Ele olhou com curiosidade. Não, era um número errado, Alexander deu de ombros. Eles estavam me contando alguma besteira sobre um novo procedimento de rejuvenescimento. Scar soltou uma risada alta. Sugira isso à sua noiva, Angélica. Acho que ela vai gostar. Angélica, você é tudo o que eu tenho agora, pensou o cara com carinho. Um mês depois, Alexander tirou o Ford atualizado da garagem. Scar investiu muito dinheiro para consertar os amassados, os vidros quebrados e algumas peças. Eles repintaram o carro de vermelho e colocaram listras pretas no topo do capô. Agora o Ford parecia um carro de corrida. Alexander estava feliz como uma criança, o orgulho e a alegria do falecido avô estavam de volta às pistas. O velho ouviu um som de mugido. Por dentro, o carro teimava em querer se comunicar com ele. Sabe, eu vi tantas coisas na minha vida que você não faz ideia, sussurrou Alexander, apertado contra o porta-malas. Os sons ficaram mais altos. E se você tivesse imaginado isso, teria cabelos brancos. Já desarmei mais de um grupo criminoso com esse carro. E quantas vezes corri nele com meus irmãos, e sempre cheguei em primeiro lugar. Você pegou o cara errado. Acha que se eu dirigir um carro velho vou me machucar? Agora deite-se aí e pense. Espero que esteja confortável aí dentro. O velho bateu a porta.
A lua desapareceu atrás das nuvens. Estava escuro até onde a vista alcançava. Sinto muito por você, murmurou o avô em voz alta, espero que sua gangue logo perceba seu desaparecimento. Alexander entrou sorrateiramente no quarto. Angélica estava dormindo tranquilamente. A mulher não ouviu o velho se deitar na cama ao lado dela. Apenas um pequeno rangido de molas. O avô congelou, esperando o sono. Alexander sorriu e acordou na janela onde o sol estava brilhando. Como ele e Angélica estavam ansiosos pelo bom tempo. Levante-se. Uma voz familiar chamou insistentemente da cozinha. Café da manhã. Aos seus pés dormia Rock, um gato velho com um rosto enorme e insolente. Alexander jogou o gato no chão e entrou aos tropeções na cozinha. De lá vinha o cheiro divino de panquecas fritas. Bem, pare de dormir, sorriu Angélica, com um roupão quente, ou você quer perder o único dia bom? Você me prometeu uma viagem de pesca. Vamos, Angélica. Vou dar um jeito na minha andorinha. Preciso me livrar do peso extra. Vou levar minhas varas de pescar. Você é louco. Talvez você consiga mais minhocas? Angélica estava visivelmente irritada. Alexander percebeu e correu para abraçar a mulher. Angélica, não se preocupe, está quase tudo pronto. Em 1 hora, vamos pescar. Vamos levar o Rock conosco, ele não come baratas frescas há muito tempo. O vovô se empanturrou com as panquecas da esposa. Alexander completou 60 anos recentemente. O jubileu foi barulhento, todos os seus amigos e antigos irmãos vieram. Eles trouxeram muitos presentes. É uma pena que Scar não tenha visto tudo isso, pois há alguns anos ele entregou sua alma a Deus. Alexander instalou um monumento de mármore branco em seu túmulo. No monumento havia uma inscrição: Descanse em paz, pai. Eu sempre estarei mentalmente com você. De fato, a autoridade penal tornou-se para Sasha um verdadeiro exemplo, um homem que sempre podia ajudar, proteger e, às vezes, punir. O 60º aniversário entristeceu um pouco o velho e, no fundo, ele queria continuar sendo um homem jovem e travesso. Deus não lhe deu filhos. Angélica tentou desesperadamente engravidar, mas todas as tentativas foram em vão. Nem mesmo a fertilização in vitro foi útil. O casal se dedicou à religião e Angélica bateu à porta de todos os mosteiros pedindo ajuda. Mas em todos os lugares lhe diziam: você precisa esquecer a situação, assim as crianças aparecerão mais rápido. Chegou o momento em que era tarde demais para dar à luz. E Angélica desistiu. Ela ficou deprimida por um longo tempo. Estranhamente, foi tirada de lá pelo marido. Em seu Ford, Alexander levou sua esposa a diferentes cantos dos vastos Estados Unidos, e eles viram muitos lugares e cidades incomuns. A partir de então, para Angélica, ficar em casa era como estar em uma prisão. Fazia muito tempo que Alexander não estava fazendo telhado, ele tinha dinheiro suficiente guardado para uma velhice sem problemas. Ele gostava de sua aposentadoria. O vovô terminou a última panqueca com um gole alto e lambeu os dedos gordos. Esposa, você é um milagre. Obrigado, querida, ele deu um beijo nos lábios da esposa. Ela acenou com as mãos e riu. Agora vá, deixe o carro pronto. Não entendo por que você não pode comprar um SUV normal. Vamos ficar presos na lama de novo. Não diga uma palavra para mim. O velho balançou o punho no espaço. Minha andorinha sobreviverá a todos nós. Se quiser um SUV, arranje outro marido. Angélica franziu os lábios. Falar de um carro novo irritava Alexander. Como Angélica podia falar sobre essas coisas? Não era ela quem ficava horas consertando o radiador, não era ela quem repintava o porta-malas arranhado pela 3ª vez. Mulheres são uma palavra. Irritado com a conversa com sua esposa, o velho se dirigiu à garagem. A família morava nos subúrbios de Washington, em uma cidade de muito prestígio. Alexander conseguia ganhar dinheiro suficiente para uma velhice rica.
Enquanto o marido mancava no Ford, Angélica preparava lanches para uma pescaria e arrumava um carrinho para Rocky. A mulher adorava sair, adorava passar o tempo na natureza ou, em geral, ao ar livre. Alexander ficou em silêncio durante todo o trajeto, e foi somente quando estava separando as sacolas com as varas de pescar que ele se acalmou um pouco. Rocky já estava brincando na grama, e Angélica estendeu uma manta colorida e preparou a comida, frutas, batatas, sanduíches. Seu marido já havia escolhido um local e colocado as varas de pesca com isca. Angélica se aproximou dele calmamente. "Não fique bravo", eu disse. "Está tudo bem." "Não estou mais com raiva", respondeu Alexander com condescendência. Seu olhar se concentrou na linha na água do rio. "Sabe, eu até gosto disso. Uma raridade, afinal de contas. Ele passou por muita coisa conosco." "Sim, passou. Ele vai sobreviver a nós", disse Alexander calmamente. Naquele momento, alguém mordeu a isca e a linha se apertou. Mais um pouco e o avô, com um grito de alegria, puxou uma carpa. O peixe estava preso em um lado do anzol e se contorcia ridiculamente. "É uma pena que eu não possa tirá-lo de novo. A ferida é muito profunda. Teremos de fritá-lo", disse ela com tristeza. A atenção de Angélica foi distraída por um barulho que vinha logo acima da clareira onde estavam acampados. Enquanto seu marido pescava, a mulher subiu a trilha em silêncio. O caminho era tão íngreme que, às vezes, Angélica tinha de se segurar em grandes ervas daninhas que cresciam no chão. Finalmente, a mulher saiu em uma clareira próxima. O lugar era muito tentador. Angélica até se arrependeu de ela e Alexander não terem subido um pouco mais. A clareira era cercada por todos os lados por velhas bétulas, e o centro estava vazio, sem arbustos ou árvores. Muito aconchegante. Mas outra coisa chamou a atenção da mulher. Ao longe, na borda da clareira, havia uma fogueira acesa. Quem faria uma fogueira na floresta? Não é longe para uma fogueira. Angélica olhou para as pessoas na fogueira, mas sem seus óculos era muito difícil ver seus rostos. Um pouco à esquerda, havia alguns carros estrangeiros dos últimos modelos. Como será que eles chegaram aqui? Teremos que dar uma olhada mais de perto, pensou Angélica. Naquele momento, um gato passou por baixo dos pés da mulher com um rosnado e um assobio. Era Rocky. Ele, como um raio, correu a toda velocidade em direção à alegre companhia. "Rocky, pare! Seu animal estúpido! O fogo vai pegar você!" Mas o homem gordo não reagiu. Angélica não teve escolha a não ser seguir o gato até o fogo. De perto, ficou claro que a clareira era uma reunião de filhos mais velhos de pais ricos. Angélica conhecia a maioria deles de vista, mas um deles permanecia um mistério. Ele estava um pouco afastado dos outros. Ao ver Angélica desgrenhada, eles começaram a lhe fazer piadas obscenas. "Eles estão bêbados", um palpite passou pela mente da mulher. "Temos que tomar cuidado com eles." "Quem diabos é esse?", gritou um dos mais velhos com voz arrastada. "Veio beber conosco? Junte-se a nós." "Muito bem, acalmem-se. Vou encontrar Rocky e escapar rapidamente da clareira para Alexander. O principal é ser educado com esses jovens. Boa noite. Diga-me, você viu um gato por aqui?" Ele correu para o fogo. "Bem, mãe, o que a senhora está vestindo?" O mais velho dos meninos começou a rir. "Não vemos ninguém aqui além de uma mulher idosa." "Que gato? O que ela está fazendo na floresta?" "Ela fugiu de mim." Angélica tentou sorrir, mas seus olhos estavam fixos em uma mancha branca na grama, não muito longe das chamas ardentes. Poderia ser um cisne? A mulher ficou olhando em silêncio por um momento, depois decidiu perguntar: "Quem é aquele sentado na grama?" "Esse é o nosso jantar de hoje. Nós o pegamos no parque." Ele estava gritando como um louco. "Gostaria de um cisne frito? Dizem que é uma iguaria." Um cara que estava na banda começou a falar de repente. "Mãe, eu gostaria que a senhora saísse daqui.
Eu conheço a senhora e seu marido. Vá em paz, não me incomode. Encontraremos um gato e o levaremos para a senhora. Está pescando na parte baixa do lago, não está? Mark, o que está fazendo com ele? O homem gordo resmungou. Deixe-a ficar conosco, deixe-a ir. O marido dela ficará sentado observando os sapos. E a velha está entediada. Venha cá, sua galinha, nós lhe daremos um agrado. E você nos cortará um cisne. O garoto riu e fez um gesto inconfundível com a mão. Archie, acalme seus talentos, disse ele calmamente. Mark, mulher, volte para o lugar de onde você veio. Não, Mark, abaixe as luvas. Que líder você é? A faca logo o substituirá. Ele vai se recuperar e voltar. A faca não voltará, respondeu Mark, torcendo um longo fio que saía de sua camisa em volta do dedo. Não vou deixar. Já tivemos aventuras suficientes sobre nossas cabeças. Ele que encontre novos escravos. Jovens, interveio Angélica por fim, talvez vocês possam deixar o pobre pássaro ir embora? Ele está sofrendo. E eu lhe levarei minha comida. Vá embora, mulher. Sua comida já está fria, coma você, com seu velho. Archie se voltou para a companhia. Rapazes, por que não vamos primeiro provar a comida daquele velho e depois voltamos para assar essa linda ave? Não, implorou Angelique, por favor, não mate o animal. Ele não fez nada a você. Mark saiu das sombras e cruzou os braços. Quem é você para estar no comando aqui? Enquanto isso, Rock, trotando em busca de um rato do campo perdido, voou direto para a empresa e bateu com o corpo inteiro na perna de Archie. Que diabos é esse pedaço de osso? O homem gordo da montanha ficou realmente surpreso. O cara pegou o animal que estava miando e olhou de soslaio para Angélica. Ela congelou de medo e surpresa. O que esses moleques ricos e mimados vão fazer agora? Ei, Mark, vamos jogar essa coisa peluda no fogo? O que aconteceria com ela? O gordo guinchou com grande interesse. Os outros apoiaram o cara com assobios e gritos. Não! Gritou Angélica e correu para Archie. Mark, pressentindo um confronto, ficou na frente de Archie. Seu rosto expressava determinação e desespero misturados com incerteza. Alexander, enquanto isso, estava pescando. Ele havia pescado vários peixes vermelhos grandes e agora olhava para o balde de vez em quando, estalando a língua de prazer. A ausência de sua esposa não o incomodava. Angélica gostava de caminhar sozinha na floresta. O silêncio do velho foi interrompido pelo grito desesperado de Angélica vindo da clareira acima. O velho, que já havia participado de todos os tipos de brigas, correu rapidamente para o Ford e tirou um rifle de caça do porta-malas. Ele verificou se ela estava carregada. Alexander nem se lembrava de como havia subido a colina. Ele já havia imaginado um javali feroz atacando sua mulher favorita. Mas qual não foi sua surpresa quando a imagem da consciência e o presente não coincidiram? Havia 7 homens na clareira. Todos jovens. Eles haviam cercado alguém e estavam discutindo acaloradamente sobre alguma coisa. Certo, espalhem-se para os lados. Alexander ordenou e clicou no ferrolho da arma. A multidão se dispersou imediatamente. Vovô, o que está fazendo? Solte a arma, murmurou Archie. Agora Alexander percebeu que Angélica estava deitada de bruços na grama, com o vestido ligeiramente levantado. Ei, seus bastardos! Entrem em seus equipamentos. E saiam daqui, rugiu Alexander, brandindo sua arma ameaçadoramente. Velho, pegue sua esposa e saia daqui. Não tocamos em ninguém, mas sua esposa veio aqui e começou a reivindicar seus direitos. Os olhos de Mark brilhavam na escuridão. Ele, ao contrário de seus amigos, permaneceu orgulhoso e corajoso. Quem é você para me dizer o que fazer? Talvez você também tenha uma arma? Alexander ergueu as sobrancelhas. Todo o vilarejo de Elite conhecia o passado do velho, e ninguém nunca o havia encontrado. E aqui estão os jovens, velhos arrogantes e bêbados.
Eu ainda não tenho uma arma, mas Cuchilo me dará seu arsenal em breve. Você sabe quem ele é, não sabe? Eu sei quem ele é. Ele não vai lhe dar nada. Vocês. Enquanto isso, Archie havia liberado o gato sibilante. Ele deve ter uma nova brincadeira em sua cabeça. Vamos chacoalhar o carrinho de mão do velho e ver se a poeira centenária sai. Os outros anciãos uivaram com aprovação, alguns deles já se dirigindo para o caminho que levava ao andar de baixo. Angélica sentou-se na grama e rapidamente puxou a barra do vestido para baixo. O gato que guinchava se jogou nos braços de sua dona. O cisne também fez um som em seu grito, como o de um trompetista, cortou o silêncio da floresta. E o rosto de Mark se esticou e se tornou como a imagem de um demônio, e realmente, pessoal. Seu Ford provavelmente está lá embaixo. Esses judeus não têm nenhum outro carro. Que estranho. Você roubou um monte de dinheiro e não pode comprar algo novo. Parem. Tiros foram disparados. Alguns se abaixaram, cobrindo a cabeça com as mãos. Archie ficou atônito. Mark ficou assustado e congelou novamente. Que tiro! Vocês estão loucos? Gritou um dos homens mais velhos, em pânico. Então Alexander começou em voz baixa. Sua voz tremia, mas o velho falava com confiança, pensando em cada palavra. É o seguinte. Agora você solta o pobre pássaro e o entrega a nós. Depois, peça desculpas à minha esposa. E, finalmente, entrem em seus carros legais e deem-o fora daqui. Angelique ainda estava sentada, soluçando. Alexander, estou com tanto medo. Vem aqui, Angélica. Alexander gentilmente puxou a mulher para si e a beijou. Ele estava lindo com essa raiva. Imediatamente, ele se lembrou da porra dos anos 90, quando ele, junto com Scar, estava arrumando os mercados espontâneos, taxando os vendedores e os comerciantes de transporte ou que vendiam roupas de qualidade da Turquia. E agora uma gangue de adolescentes liderada por um garoto estúpido quer ensinar a ele, um dos líderes da gangue criminosa, como viver. Não, isso não vai acontecer. Quem está no comando aqui? Ele perguntou em um tom sério. O silêncio durou apenas alguns segundos. Mark deu um passo à frente e estufou o peito com orgulho. Bem, eu. E agora? Você tem um carro? Mark acenou com a cabeça. Os meninos congelaram de surpresa. O que vai acontecer agora? Vamos fazer uma aposta, o primeiro a chegar ao local condicional com seu carro vai ceder. E eu voltarei a comandar nosso bairro de elite. Exatamente como antes. E Cuchilo será meu assistente. Houve um murmúrio de surpresa na multidão. Mark sorriu torto. Seu carro estará morto em pouco tempo. Tem certeza? Perguntou o vovô maliciosamente. Bem, vamos dar uma olhada. Leve seu carro para a estrada. Mark se dirigiu ao seu carro e os outros rapidamente se sentaram em outros carros estrangeiros. Todos estavam interessados em ver o espetáculo de um homem idoso, um antigo irmão, sendo pisoteado pelas rodas de um carro. Alexander também se virou e se dirigiu ao seu carro. O que você está fazendo, seu velho idiota? Angélica correu atrás dele e não conseguiu conter sua raiva. Como você vai competir com esses adolescentes? Eles o ultrapassarão nos primeiros segundos. Calma, esposa. Estamos indo mais rápido. Não se esqueça de seu rock. Não se preocupe, não se preocupe. Alexander entrou no carro, Angélica e seu gato se espremeram no banco de trás. As crianças já estavam esperando por eles na rodovia. Alguém sacou um celular, pronto para filmar o constrangimento do velho. Mostre-me o que você tem sob o capô, Alexander exigiu, como se fosse um piloto experiente. Você nunca viu nada igual. Olhe e memorize, disse Mark com orgulho. Ele abriu a tampa e Alexander assobiou. Muito bem, você colocou bastante amplificação. O carro suportará tal aceleração? Pode ter certeza disso. Quando eu for o vencedor,
Você será meu escravo pessoal, lembre-se. Mark sorriu ironicamente. É um acordo. Mas quando eu vencer, você me dará todo o seu poder e seus rapazes. Eles se tornarão meus assistentes. Ah, sim. E o cisne também. Muito bem, então. Vamos ver o interior de seu carro. Espero que a capota ainda não tenha enferrujado. A multidão caiu na gargalhada. Archie fez gestos obscenos e piadas na direção de Alexander e Angélica. Sua esposa estava por perto, hesitante em levantar os olhos para olhar o Ford. Quando o velho levantou o capô, as crianças imediatamente ficaram em silêncio. E como tudo isso coube aqui? Perguntou Mark, surpreso. É preciso ter uma mente especial. Para fazer um carro de corrida a partir de um carro soviético, o velho estufou o peito com orgulho. Mark assobiou. Os meninos olharam para o motor bombeado com grande interesse. Bem, vamos lá? Perguntou Alexander alegremente. Bem, vamos lá. A voz de Mark parecia menos confiante. Sente-se, Angélica, vou levá-la para dar uma volta, disse o velho para a esposa, mas não tenha medo. Vou amarrá-la e você nem perceberá que está voando na velocidade da luz. Vamos lá, vamos lá. Archie fez uma marca no asfalto onde a corrida começaria. Ouça, você tem certeza de si mesmo, já viu o que está sob o capô do velho? Perguntou ele a Mark. Eu vi. Mas não vou desistir, disse ele com teimosia. Ele verificou as rodas e os freios e acenou com a cabeça para Alexander. Isso significava que o cara estava pronto para correr. Alexander, sua esposa choramingou no banco de trás enquanto Alexander afivelava cuidadosamente o cinto de segurança. Você é louco. Vamos morrer. Ainda não é tarde demais para recusar. Minha querida, disse o velho em voz alta, não serei eu se recusar esse duelo. Você entende? É uma questão de princípio. Quando os corredores deram a largada, a multidão se aglomerou na pista. Felizmente, a pista, sempre movimentada, estava vazia hoje. O que importava era fazer a corrida acontecer. Muito bem! Gritou Archie. Seu rosto estava vermelho de tensão. Vamos lá. Em 1, você começa a se aquecer e, em 3, você avança. A linha de chegada está no ponto de partida. Vocês chegam ao estaleiro e, na primeira bifurcação, dão meia volta. Quem chegar lá primeiro é o vencedor. Para que a corrida seja justa, irei pessoalmente à fábrica e me certificarei de que você não pegue nenhum atalho. Mark, boa sorte. Vá em frente. E para você, meu velho, desejo que estoure os pneus no primeiro quilômetro. A multidão vaiou. Angélica rezava e chorava alto no banco de trás. O gato gritava a plenos pulmões. Alexander, o único passageiro tranquilo no carro, girou a chave com cuidado. O Ford roncou. Alguém chutou o capô com força. Ficou claro que os adultos não estavam se divertindo com o fato de o carro ter ligado. 3. Gritou Archie. Vamos, querida, gritou Alexander alegremente. Os dois carros deram a partida ao mesmo tempo. Mas o Ford desacelerou visivelmente antes da primeira curva. A multidão de fãs, vendo isso, aplaudiu e fez barulho. Alexander, quando trabalhava com Scar, há muito tempo havia transformado seu OBB em um carro de corrida. Angélica não se interessava por assuntos masculinos, então a mulher nem imaginava em que tipo de monstro de velocidade aquele carro enferrujado havia se transformado. Alexander gostava de dirigir ao lado de seu mentor e frequentemente ganhava essas corridas. Ele havia adquirido muita experiência nesse negócio complicado. E agora, o velho estava diminuindo a velocidade por algum motivo. É como correr uma maratona, ele se lembrou das palavras de Scar. Você tem que parar um pouco no início para poder fazer um grande esforço antes da linha de chegada. Só então você terá sucesso. Nós vamos conseguir, disse Alexander em voz alta e pisou forte no acelerador. O carro, como um raio, correu em direção à fábrica de tijolos.
O carro de Mark estava logo atrás. Oh, Deus! Gritou Angelique. O que isso está fazendo, Deus? Você gosta disso, Angelique? Perguntou ele, animado. Eu vou matar você em casa. Gritou ela de volta. Assim que chegarmos em casa. É melhor você ir agora. Len, você não vai me deixar relembrar os velhos tempos. Alexander riu e pisou no acelerador novamente. O Ford com um chocalho ultrapassou a marca condicional na linha de chegada. O velho pisou nos freios. Brock voou para a frente. Angélica ofegou e congelou. O carro de Mark não apareceu na pista por vários minutos. Ele fez um barulho estranho de guincho. Quando o carro parou, Alexander notou que uma das rodas estava estranhamente torta. Mark resmungou com relutância ao sair do carro. Bem? Perguntou Alexander alegremente. Tudo como combinamos. Eu ganhei. Então cumpra sua promessa. O que eu disse, disse Mark, sorrindo maliciosamente. Se não fosse pelo furo, eu teria chegado em primeiro lugar. Que diferença isso faz? Perguntou Alexander, surpreso. Fizemos um acordo, se eu ganhar, fico com toda a sua companhia. E o Cisne também. Para a reeducação. Nós assinamos um contrato com você, meu velho? Não, não assinamos. Vamos, certifique-se de que a carruagem não saia das rodas por acidente. Vá para casa e se acalme. Satisfeito consigo mesmo, Mark se virou e entrou no meio da multidão. Ele entrou no carro de Archie, e os outros correram para seus carros. A corrida havia terminado, mas nem tudo era justo. O grupo barulhento de majores correu para a cidade. O carro de Mark permaneceu estacionado na estrada. Vou ensiná-lo a respeitar as regras, disse Alexander com raiva. Angélica saiu do carro e tentou consolar o marido, mas sem sucesso. O avô, que tinha um ótimo temperamento oriental, deu a partida como um novo motor. Vamos pelo menos levar o pássaro conosco, disse Angélica calmamente. O cisne deve ter ficado na clareira. Esses jovens não escrevem nenhuma regra. Eles fazem o que querem, o que querem. Tudo bem, vamos pegar suas varas de pescar e seu pássaro. Vocês vão pensar no que fazer com ele. Cisnes não vivem aqui. O marido e a mulher voltaram para o Ford. O velho estava de péssimo humor. Angélica sabia que esse estado de espírito não lhe faria bem. Brock subiu mal-humorado em seu colo e ronronou. O animal definitivamente não gostou da corrida. O cisne sentou-se obedientemente ao lado da fogueira. Os anciãos haviam amarrado suas pernas e asas com uma corda forte e bem apertada. O pássaro olhou para Angélica exausto. O animal nem mesmo resistiu quando a mulher desamarrou as cordas. Meu Deus, ele tem feridas em suas asas. Ele deve ter se machucado com um chicote. Esses bastardos. Veja, mulher, o que eu encontrei. Alexander pegou algo brilhante da grama. Era uma insígnia do exército com as iniciais Cerebriacol M gravadas nela. Quem poderia ser? Temos que descobrir. Eles não emitem distintivos como esse nos Estados Unidos, não entendo. O cara deve ter servido no exterior. É estranho que um militar tenha se misturado a um grupo de idosos. Devemos devolvê-lo a quem o perdeu, disse Angélica com firmeza. É claro que devemos. É isso que faremos, disse o vovô lentamente. E em sua cabeça ele tinha um plano astuto para assustar os mais velhos. Sim, assim para o resto de sua vida. Enquanto Angélica recolhia os suprimentos resfriados do Pires, Alejandro guardava as varas de pesca com uma cara de pedra. Não havia pesca. Eles não costumavam voltar para casa depois de pescarias de mãos vazias. Mas hoje era uma ocasião especial que tirou o velho de sua rotina habitual. Fazia muito tempo que ele não lidava com seus antigos negócios da década de 1990, mas ele se lembrava de como Sharon havia tratado os irmãos que o traíram. Alexander às vezes até temia os métodos sofisticados de tortura que seu camarada havia inventado. Depois de um incidente como esse com a raça, é uma questão de honra.
vingar a ofensa deles. Eles decidiram colocar o cisne no banco de trás. O pássaro sentou-se obedientemente ao lado de Angélica. A mulher, com as mãos trêmulas, acariciou e sussurrou algo para o cisne. Alexandra, vamos deixá-lo em casa. Pelo menos por enquanto. As asas do cisne estão sangrando, ele não sobreviverá sozinho. Por favor. Está tudo bem, murmurou Alexander. Seus pensamentos não tinham nada a ver com o pássaro ferido. Cuide dele, deixe-me fora disso. Angélica brilhava de felicidade. Roque sibilou descontente para o pássaro, obviamente não gostando da vizinhança. Vou encontrar esse corajoso que quebrou nosso tratado. E vou puni-lo. Não vou matá-lo, é claro. Não o matarei, é claro. Mas vou assustá-lo tanto que ele não vai querer cruzar meu caminho novamente. O mais importante é que minha esposa não descubra e não me deixe viver. Alexander virou o volante do carro com firmeza. Angélica adormeceu sob o rugido rítmico do motor, a casa apareceu. O tempo lá fora estava ruim e chovia torrencialmente. Você não vai sair hoje. O homem olhou para as gotas de chuva que escorriam pela moldura suja da janela. Ele colocou a mão sob a cabeça e pensou. O recente incidente na autoestrada com o estranho homem idoso no Ford estava em sua mente. Que vida de avô! Ele nem parece um velho. Ele parece bem jovem. É impossível que um velho dirija um carro com tanta habilidade. Bem, ou ele era um piloto de corrida em sua época. Interessante, pensou Mark. Ele estava com muita fome. Mas havia um rato pendurado na geladeira. O carro que o homem havia levado recentemente para a oficina estava muito amassado e fazia um barulho terrível de rangido quando ele o dirigia. Ele não queria ir até a loja para comprar comida. Mark saiu da cama e pegou seu celular. Olá. Oi, Archie, você está ocupado? Oi, veio uma voz sonolenta do receptor, na verdade, ainda estou dormindo. O que você quer? Quer se juntar a mim para comer alguma coisa? Não, estou fora. Bebi demais ontem à noite. Que pena que você não estava lá. Como está sua Ariana? Ela lhe mostrou a cidade? Mark suspirou. Na noite passada, ele havia conhecido uma garota bonita na festa de um amigo rico. Ariana também havia notado o rapaz. Seus sentimentos floresceram brevemente e o homem decidiu convidar a garota para sua casa. Mas quando Ariana cruzou a soleira da modesta casa de Mark, seu rosto acolhedor mudou abruptamente. Que tipo de barraco é esse? Perguntou ela, irritada. Mark abraçou a garota, mas ela se afastou. Este é o meu apartamento. O que? Você não gosta dele? Estranho. Pensei que você fosse tão rico quanto seus amigos. Bem, você tem uma coisa forte. Mark ficou surpreso. Ariana parecia ser uma garota muito modesta na festa. Esse comportamento da moça indicava que ela só queria arrancar dinheiro do jovem mais velho por meio de encontros curtos. Eu não guardo álcool em casa. É ruim para a saúde, murmurou Mark. O clima estava claramente ruim. Ariana percebeu. Bem, eu deveria ir embora. Isso é chato, ela sorriu. Vá embora, Mark respondeu secamente. Ele sabia que não encontraria uma garota normal em uma festa onde as únicas pessoas eram aproveitadores. Mas Ariana já havia saído. A porta se fechou e o apartamento ficou em silêncio. Mark deu a si mesmo sua palavra de que encontraria uma garota que o amasse não por dinheiro e riqueza. Sim, ele encontrou, Mark respondeu brevemente a Archie. Eu sabia que você era machão. Ela está com você? Não, ele saiu cedo esta manhã. Ainda estava dormindo. Archie riu. Ele se certifica de que tem tudo o que precisa. Ariana gosta de roubar coisas brilhantes da casa de outras pessoas. Mark olhou em volta com um suspiro. O que ela poderia roubar, um sofá velho ou uma comoda? Tudo bem, Archie, descanse um pouco.
Eu mesmo vou buscar o café da manhã, respondeu Mark, tentando parecer animado, e desligou rapidamente. Vale a pena voltar um pouco no tempo. Mark nasceu em uma família completa e cresceu sozinho, sem irmãos. Seu pai ficou gravemente doente e morreu logo depois. Sua mãe acompanhou seu pai alguns anos depois. Nessa época, Mark já era adulto e, para sua grande felicidade, não foi ameaçado por um orfanato. Mark recebeu de seus pais um apartamento em Washington. No início, ele tentou estudar e trabalhar. Mas Mark logo abandonou a escola e teve de trabalhar duro para sobreviver na capital. De repente, Mark recebeu uma convocação para ir para o exército. O garoto não queria cortar o serviço e não tinha como conseguir dinheiro para fugir do exército. O garoto foi levado para servir nos paraquedistas, e em 6 meses, ele e seu pelotão foram mobilizados para a Califórnia, um ponto quente na época, para ajudar a resolver o conflito. Lá, Mark foi ferido e logo voltou para casa. O serviço terminou, mas uma lembrança dos terríveis meses de guerra impiedosa serviu como sua insígnia do exército com suas iniciais cerebracol Mark. Depois do exército, foi muito difícil encontrar um emprego normal na cidade. Mark foi para os bairros de elite na esperança de que os ricos precisassem de trabalhadores. E, de fato, uma família o contratou como carregador. Mark tinha que ajudar o proprietário da loja a descarregar as mercadorias. O trabalho era árduo, sujo e irregular. Mas os proprietários pagavam bem e, por isso, o garoto não tinha pressa em ir embora. Foi lá que Mark conheceu Archie. O filho mimado dos ricos, Archie, a princípio, provocou o garoto simples. Mas Mark também não era tímido, e ele viu que o major colecionava armas. O cara, lutando em um local quente, aprendeu a manusear facas, pistolas e rifles automáticos. Então, com prazer, ensinou Archie a atirar. Os meninos passavam horas no campo de tiro. O conhecimento se transformou em uma forte amizade. Mark se tornou uma espécie de membro da família. Archie apresentou o garoto à sua companhia de jovens mais velhos, que não o aceitaram imediatamente, mas as histórias de serviço no exército os interessaram muito. Em 6 meses, Mark já era uma espécie de líder de gangue. Ele sabia que havia uma necessidade de os filhos dos ricos se divertirem, criarem algo em comum, gravarem um vídeo legal para seu canal. Mark o ajudou com isso. Depois que o cara correu com o velho em um Ford e se recusou a honrar os termos do contrato, Archie e sua turma passaram a respeitar Mark ainda mais. Para eles, os sentimentos de responsabilidade, dever e honra eram estranhos. Mark, é claro, não se sentia à vontade para intimidar o velho. Mas ele não tinha o direito de agir de outra forma, os senhores ricos não o aceitariam mais e ele se tornaria um mendigo novamente. A pobreza era o que Mark mais temia. O homem se levantou da cama e se espreguiçou. Não, isso é impossível. Por que começou a chover somente quando era urgente sair? Bem, eu poderia ligar para um serviço de entrega de comida. Mas você teria que desembolsar muito dinheiro pela entrega. Outro dia, um homem foi comprar jeans novos no hipermercado e uma linda adolescente lhe entregou um cartão com um anúncio de entrega de comida. Aqui estava ele. De um lado, havia uma foto de um flamingo rosa olhando para longe. Do outro lado, havia um endereço e um número de contato. O flamingo não deixará você passar fome, dizia o slogan. Bem, vamos ver o que eles têm no cardápio, Mark disse a si mesmo, pensativo, e se dirigiu ao computador. Mas, então, suas intenções foram interrompidas pelo toque alto de seu telefone celular. Era Archie. Você mudou de ideia? Perguntou Mark alegremente. Não, murmurou ele, estou ligando porque esta manhã fui trancado para fora de casa por aquele avô que nos ameaçou com uma arma na clareira. Mark ficou em silêncio. Estranho, o que esse esquisito quer mesmo? Talvez ele queira fugir mais um pouco. E o que ele queria? Archie ficou em silêncio por alguns segundos e depois se manifestou. Ele encontrou seu distintivo na clareira. Ele quer devolvê-lo a você. De jeito nenhum, Mark respondeu pensativo, ele sempre o carregava no bolso do peito.
Como ele pode ter caído? Não sei, respondeu o amigo, mas meu avô se recusou a me dar o distintivo. Ele quer conhecê-lo pessoalmente. De qualquer forma, dei a ele seu número de telefone e você conseguirá. Adeus. O telefone emitiu bips curtos, o que significava que a conversa havia terminado. Mark desligou o telefone e saiu para o corredor. Ele procurou nos bolsos do paletó por um longo tempo, mas o arquivo não estava em lugar nenhum. Afinal, ele o perdeu, disse para si mesmo, confuso. Como ele pôde fazer isso? Perder a coisa mais preciosa. Mark voltou para o corredor e verificou freneticamente seus bolsos. Ufa! A foto de sua mãe ainda estava lá. O homem havia lamentado por muito tempo a morte da pessoa mais querida para ele. A foto de sua mãe sempre o lembrava de que a alma dela estava em algum lugar por perto, protegendo o filho de problemas e perigos. Mark beijou cuidadosamente a foto esfarrapada e a escondeu no bolso do paletó. O telefone tocou por um longo tempo no corredor. Que manhã, eu deveria ter dormido o dia todo e desligado o celular. Estranho, um número desconhecido. Alô? Gritou Mark, irritado. Houve um silêncio de pedra no receptor. Estou ouvindo, repetiu o homem. Você é surdo ou o quê? Você se lembra de mim? De repente, uma voz rouca soou agudamente. Fizemos uma corrida com você. Depois você me expulsou também. Ah, é você, vovô. Para que quer meu distintivo? Sei que você o tem. Vejo você na clareira da floresta. Amanhã à noite. Teremos uma conversa de homem para homem lá. Tudo bem, respondeu Mark, vamos fazer isso às 8 horas. A conexão caiu do outro lado. Seu velho chato. Você quer aventura no final de sua vida, está entediado com a vida. Bem, vamos ver o que ele está tramando. Mark sorriu para si mesmo. Tantos mistérios e o local de encontro até mesmo empolgou o cara, inflamou sua imaginação. Mark decidiu fazer coisas mais mundanas e foi dar uma olhada no cardápio do elenco. Enquanto isso, Alexander sentou-se em casa em uma poltrona macia e tomou o café da manhã. Angélica havia preparado uma excelente omelete, que era impossível não comer. O gato pulou preguiçosamente no parapeito da janela e olhou para a parede cinza e chuvosa. Sim, hoje eu queria limpar o pátio, arrumar os canteiros de flores, resmungou Angélica, infeliz. Esposa, não resmungue, disse Alexandra alegremente, devorando a segunda porção de omelete, vá ler um livro ou fazer um bordado. Descanse um pouco. A campainha da porta tocou. Que estranho, Angélica ficou surpresa. Quem poderia vir em um tempo tão ruim? Alexandra, a sua? A minha, o velho esfregou as palmas das mãos, suba. Não é assunto de mulher ficar ouvindo os segredos dos homens. Olhe para mim, Angélica ameaçou com um dedo, vou descobrir que você está roubando de novo. Alejandro se levantou da cadeira e abraçou sua esposa. Não se preocupe, meu amor, estou longe dela há muito tempo. Somente os homens entediados de casa me procuravam no gamão para jogar. Angélica acenou com a mão, sorriu e subiu os degraus íngremes até o primeiro andar. Alexander trotou pelo enorme saguão e abriu a porta. Na porta estavam seus velhos amigos Steve e Mickey. Olá, por que está nos perseguindo com esse tempo? Perguntou Steve com relutância. Mickey, por sua vez, tirou habilmente a jaqueta encharcada e a levou para o banheiro para pendurá-la na secadora. Há um caso, disse Alexander em voz baixa e levou o dedo aos lábios, mas não a ninguém. É a nossa maleta secreta para nós três. Velho, você decidiu voltar no tempo? Bem, vou lhe dizer, não estamos mais nos anos 90. Até mesmo a polícia local costumava ter medo de nós, mas agora eles colocam as mãos atrás das costas se você for na direção errada. É uma questão de honra. Não fique parado na porta, entre. Tire as botas. Sua esposa está limpando o chão para você? Steve, enquanto isso, tinha voltado do banheiro. Ele estava em pé perto da lareira, aquecendo as mãos com prazer.
Ainda não é outono, mas está tão frio, ele se perguntava. Bem, vamos lá, conte-me sobre isso. Mickey e Steve tinham quase a mesma idade de Alexander. Eles se conheceram quando estavam trabalhando para Scar. Desenvolveram uma grande amizade. Suas esposas também eram amigas. Eu já lhes contei o que aconteceu comigo e com Angélica naquela clareira infeliz, começou Alexander, enquanto seus amigos se acomodavam nas poltronas macias e quentes ao redor da lareira. Sim, é verdade, Mickey sorriu ironicamente. As chamas da lareira dançavam em suas pupilas, e mais o que você quer agora? Quer se vingar? Irmão, você conhece a lei do bumerangue. Aquele pirralho me machucou muito e tentou abusar da minha esposa com a gangue dele. Isso não é prova suficiente para você? Se não quiser me ajudar, não o forçarei. Apenas vá para casa. Steve será o suficiente para mim. Bem, não fique muito animado. Acabei de jurar para minha esposa e meus filhos que nunca mais decidirei quem vive e quem morre. Steve assentiu com a cabeça. Ele sempre ouvia por um longo tempo e depois falava. Ninguém vai matar ninguém. Alexander gritou e imediatamente se assustou com seu próprio grito. Angélica podia ouvi-lo. O velho escutou por um minuto, mas o primeiro andar estava em silêncio. Aparentemente, sua esposa havia adormecido. Então ele continuou em um sussurro. Quero assustá-lo. Você se lembra do que o Scar fez conosco? Steve ergueu as sobrancelhas espessas de surpresa. Você quer colocar esse cara em uma bota e mantê-lo lá como um animal, e depois levá-lo para o mato e soltá-lo? Sim, respondeu Alexander inocentemente, ele me ofendeu muito e eles também tentaram estuprar a Lena. Então, olho por olho, dente por dente. Não sei, Mickey disse calmamente, não quero ir para a cadeia por sequestro em minha velhice. Então, você me ajudará a pegá-lo e colocá-lo no porta-malas. Eu cuidarei do resto. Espere um pouco, Steve, você não quer que um cara sofra no porta-malas da sua caminhonete enferrujada? Você não pode ficar lá nem por uma hora. Ou me ajuda, ou vai embora e esquece nossa amizade. Sempre defendemos nossa honra e orgulho juntos. E agora há dois bastardos gordos sentados à minha frente, com medo de mover uma perna sequer. Alexander se levantou da cadeira e foi até a janela. Bem, se pudermos esconder nossos rostos para que eles não nos vejam, começou Steve, podemos ajudar. Sim, sim, murmurou Mickey. Alexander se virou animado. Eu sabia que eles eram amigos de verdade. Agora vamos falar sobre isso, o principal é não contar para suas esposas. Daremos uma desculpa para nossa ausência. Os três velhos se reuniram novamente ao redor da mesa e começaram a discutir o plano de ação em sussurros. Já passava da meia-noite quando Angélica decidiu satisfazer os convidados com sua torta de peixe especial. No dia seguinte, a chuva não foi rápida em deixar a cidade. Pelo contrário, o aguaceiro se transformou em uma chuva tediosa e monótona. A única coisa que alegrava os olhos era a vegetação exuberante, que havia ressurgido após uma longa onda de calor. A folhagem cantarolava de prazer com a brisa leve. Ontem, ele havia elaborado um plano de ação com seus amigos para educar o jovem insolente. Agora tudo o que restava era esperar pelo momento combinado. Ultimamente, o cisne, a quem Angélica chamava de Barão, podia andar pela casa levantando a cabeça com orgulho. O pobre Rocky estava trancado em um dos quartos, pois o pássaro e o gato não queriam ser amigos. Encantada com a recuperação do cisne, Angélica correu atrás da ave e recolheu as fezes por toda a casa. Agora o barão saiu orgulhosamente do canto e se aproximou de Alexander em busca de um petisco. Bem, sua criatura insolente, disse o velho, pegue o biscoito. O cisne engoliu rapidamente um pedaço de biscoito e acenou com a cabeça em sinal de agradecimento. Angélica desceu do primeiro andar. Ela estava de bom humor hoje, apesar da chuva. Alexander, você pensou em tudo muito bem. Faz muito tempo que não me sento com meus amigos e converso com eles de coração para coração. Tenho estado muito ocupado. Você vai à casa do Steve hoje à noite?
Alexander sorriu e acenou com a cabeça. Fico feliz. Vou escolher meu terno. A mulher sorriu e voltou a andar rapidamente. Na sala, seu canto era alto e melodioso. Se você soubesse a que tipo de festa estávamos indo, já teria comido seus miolos com uma colher há muito tempo, Alexander murmurou e entregou mais biscoitos ao cisne. É isso mesmo, vá embora, você não pode comer muita farinha. Minha esposa vai me repreender por mimá-la, ele sorriu. O barão deu um grito de simpatia e foi para a sala de estar. Sim, você ainda não cagou aí, o velho gritou atrás do pássaro. Nada, sua mãe vai limpar depois de você. O tempo se arrastava como um doce quente, lenta e tediosamente. Às 8h30, ouviu-se o som de um carro na porta, eles chegaram. Alguns minutos depois, a casa se encheu de agitação. Mulheres com vestidos brilhantes e maquiagens caras se aproximaram de Angélica como pegas. A mulher estava radiante de felicidade. O que não se podia dizer dos homens. Os três amigos ficaram em silêncio. Bem, disse Alexander, deixo para vocês a coisa mais valiosa, minha esposa. Divirtam-se muito. Nós também estamos indo. Angélica beijou seu marido. Ele já estava mexendo na mesa com garrafas, pratos e flores do canteiro. Steve, Mickey e Alexander saíram juntos da casa. Esta noite, prefiro ficar na companhia de mulheres, murmurou Mickey e olhou para o céu. Está cinza e sem graça. Você também parece uma mulher, Steve deu um tapinha no ombro do amigo. Alexander, vamos no seu carro? Sim, já tenho tudo pronto. Steve olhou para o porta-malas e estalou a língua. E as armas? Bem, nunca se sabe. Ele vai atacar. Teremos de jogar pelo seguro. No porta-malas, além da arma, havia uma garrafa de água, uma corda grossa, fita adesiva e chapéus pretos com furos para os olhos. Nunca pensei que faria isso de novo em minha velhice, murmurou Mickey enquanto Alexander saía da garagem. O carro era apertado e abafado. Você poderia sufocar. Não tem problema. Vamos dirigir com o vento agora, Alexander consolou o amigo. Steve ligou o aparelho de som. O carro se encheu com os sons de uma orquestra. É mais divertido assim, respondeu ele, envergonhado. A estrada para o prado era linda. Em ambos os lados da estrada havia bétulas grossas e árvores de bordo. Parecia que você estava passando por um túnel místico. Pouco a pouco, estava escurecendo. Não havia uma única estrela no céu. A chuva caía em gotas solitárias na janela do carro. Alexander ligava os limpadores de para-brisa de vez em quando para remover a umidade e limpar o vidro. Ainda bem que não haverá nuvens esta noite, Mickey sussurrou baixinho. Steve deu uma cotovelada em seu companheiro. Os dois ficaram em silêncio. Deve dar tudo certo. Manterei o garoto preso por alguns dias e depois o deixarei sair. Pelo menos ele saberá que não deve se meter com velhos. Alexander tentou parecer alegre, mas não era muito bom nisso. A ansiedade estava crescendo em seu coração. Não havia como saber o que o major estava tramando. Talvez a lâmina de uma faca brilhasse em sua mão e os três amigos se despedissem da vida para sempre. Ou talvez ele também os emboscasse. Nós não sabíamos. A trilha se aproximava. O Ford entrou rapidamente na lama úmida. O carro não tinha medo de tal estrada. Alexander passou pela área pantanosa sem obstáculos e virou em um lugar familiar. Não havia ninguém lá. O velho olhou para o relógio. Ainda era muito cedo. Ele estava com muita pressa, estava dirigindo rápido. Vamos nos sentar e esperar, disse Steve, colocando seu chapéu. Mickey o seguiu rapidamente e também colocou uma roupa preta com fendas nos olhos e na boca. Você está engraçado, disse Alexander alegremente, olhando pelo espelho retrovisor. Oh, olhe, tem alguém embaixo da árvore, disse Steve, olhando para o lado. Alexander também olhou para a frente. Um pouco à direita da estrada da floresta havia uma grande árvore de bordo. Alguém estava escondido embaixo dela. Ele está aqui, vá até ele, murmurou Mickey,
e nós o encontraremos mais tarde, como combinamos. Steve, saia do carro. Temos que fazer um pequeno círculo para entrar na parte de trás. Maldita chuva. Já estou com água em minhas botas neste pântano. Enquanto Steve se divertia amaldiçoando o clima, Alexander procurava em seu bolso uma ficha de metal, uma boa isca. O vovô pescava há anos e era um verdadeiro profissional. Seus amigos ficavam maravilhados toda vez que o homem trazia um enorme bagre ou lúcio em uma rede. Será o mesmo tipo de pesca. Só que a isca é diferente e os peixes não são peixes, era um pensamento bobo em sua cabeça. Alexander abriu a porta com decisão. Mark estava congelando sob os galhos há meia hora. A árvore o salvou da chuva, mas não do frio. Quando o rapaz viu o Ford chegar, ficou muito feliz. O carro ainda estava sendo consertado e Archie havia concordado em levar Mark até a clareira. Mas isso era tudo. O amigo disse que não tinha tempo para esperar, deu meia volta e foi embora. Mark ficou na floresta, completamente perdido. Que amigo! Por que valeu a pena esperar? Alguns minutos. Vou me lembrar dele. Assim que eu consertar meu carro. Mark ficou de mau humor, e gotas frias caíram sobre sua cabeça. Bem, olá, pirralho. Disse Alexander. Ele se afastou do garoto e olhou para ele. O olho experiente do ex-irmão estava procurando por dobras suspeitas em suas roupas. O homem mais velho havia trazido uma arma por acidente? Mark ficou em silêncio. Só agora ele se deu conta de que estava sozinho diante do estranho velho na floresta. Vários pensamentos estavam girando em sua cabeça. Para onde correr se não havia carro? Por que ele não havia pegado emprestada uma das pistolas da enorme coleção de Valerca? Por que ele não tinha amigos com ele? Por que ele não diz nada? Você não aprendeu a cumprimentar os mais velhos? Alexander sorriu. Ele tirou uma ficha do bolso e a acenou na frente do garoto. Mark nem sequer viu duas figuras escuras atravessarem a clareira ao entardecer e desaparecerem atrás dos arbustos. Ei, velho, o que você quer por essa ficha? Você não veio aqui só para dar isso, veio? Alexander assentiu com a cabeça. Você não sabe com quem está se metendo. Isso é estranho. Seus principais amigos sabem, mas você não sabe. Será que eles não o iluminaram? Você está diante de um gênio do crime que comandou toda a cidade e construiu pessoas como você. Tão orgulhosos e arrogantes que não sabem o significado de masculinidade. Eu nunca morei nesta cidade, Mark deu de ombros, eu trabalho aqui para os proprietários. Desculpe-me, mas não sei quem você é. Então, estufando o peito com orgulho, Alexander continuou, você me humilhou na frente do seu bando de pessoas ricas e estúpidas. E eu quero que você me peça desculpas na presença deles. Os olhos de Mark se arregalaram. Você está louco, meu velho? Não vou pedir desculpas a você. Procure os idiotas. De repente, os arbustos próximos se agitaram e duas sombras se aproximaram do homem, uma baixa e larga, a outra longa e esguia. Mark tentou gritar, mas sua boca estava fechada. Amarre-o. Alguém gritou em uma voz grave. A última coisa que o garoto ouviu foi a voz de comando de Alexander. Coloque-o no porta-malas. Cuidado, não machuque a cabeça dele. Rápido. As sombras estavam discutindo. As vozes eram irreconhecíveis. Mark perdeu a consciência por um momento. O carro passou por cima dos buracos. Tínhamos que nos apressar. Logo escureceria, as mulheres não podiam adivinhar onde suas esposas estavam. Alexander pisou fundo no acelerador e o velho Ford acelerou em direção à casa de Steve. O velho levou Mickey e Steve para casa e eles se despediram, prometendo não fazer barulho. Ao chegar em casa, Alexander viu luzes nas janelas. A música estava tocando. Isso é bom. Eles não ouvirão se ele gritar, pensou o velho. Ele colocou o carro na garagem e desligou o motor. Ficou ouvindo os sons. Em seguida, foi em frente e abriu o porta-malas.
Mark estava deitado ali, sem nenhum sinal de vida. O idoso verificou cuidadosamente seu pulso e exalou com alívio, vivo. Sua boca estava bem fechada com fita adesiva. Suas mãos e pés estavam amarrados com barbante. Alexander fechou o porta-malas e saiu da garagem. Agora ele terá que desempenhar o papel de um avô exemplar, para que ninguém perceba que ele está escondendo alguma coisa. Nada, mas pelo menos um adulto será reeducado. Sim, para que o garoto não queira discutir com os adultos. Alexander entrou na casa. Angélica e suas amigas estavam sentadas à mesa, todas já bêbadas. Meu marido chegou! Gritou a mulher alegremente. Venha cá, sente-se conosco. Sabe, minha querida, eu até beberei hoje. Respondeu Alexander. O líquido ardente aqueceu o corpo e a cabeça ficou um pouco mais leve. O velho ajudou a esposa a chamar um táxi para as amigas. Quando a casa ficou em silêncio, Angélica exalou e se sentou no pequeno divã na sala de estar. Sabe, disse ela, parece que Lucy e Steve estão indo para as Maldivas. Por um mês. Eles já compraram as passagens. Lucy estava me mostrando fotos do que ela vai usar na praia. Apesar da idade, ela tem uma bela silhueta, e eu estou uma bagunça. Você é a minha mais bela, abraçou sua esposa Alexander, e não precisa de lipoaspiração nem de injeções de juventude. Sua Lucy não consegue aceitar o fato de que ela já tem 65 anos. Alexander, prometa-me, Angélica olhou para o marido com os olhos embaçados, a promessa de que também voaremos para uma ilha. Eu nunca estive no exterior. A única coisa que fizemos foi dirigir pelos Estados Unidos. Lucy e Steve já deram meia volta ao mundo. Eu os invejo. É claro que viajaremos de avião, disse Alexander calorosamente, mas teremos de escolher para onde ir. O principal é que não sejamos pegos em flagrante pela polícia. Angélica adormeceu rapidamente nos braços de Alexander. Seu marido a cobriu cuidadosamente com uma manta e foi para a sala de jantar para limpar a mesa. Ele enxagou os pratos e limpou a mesa. Colocou o conjunto de volta em seu lugar. Ficou parado por um tempo, avaliando os resultados de seu trabalho. Depois, saiu da casa e foi para a garagem. O carro estava na escuridão total, com os faróis brilhando. O velho abriu o porta-malas e Mark estava deitado com os olhos abertos. Quando viu Alexander, ele se contorceu e murmurou: Vamos, cale a boca. Acalme-se, você não vai conseguir. Fique no porta-malas um pouco. Talvez isso esvazie um pouco sua cabeça. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. O velho remexeu nos bolsos de Mark e tirou um telefone celular. O aparelho era protegido por senha. Tudo bem, resmungou o velho, não preciso verificar seu celular. Deixe-o em minha casa. Alexander fechou o porta-malas e entrou na casa. Sua esposa estava dormindo. Ele olhou para o relógio, já passava da meia-noite. Ele se deitou na cama ao lado de Angélica. Ela o abraçou e voltou a dormir tranquilamente. O sono teimava em não vir. Alexander olhou para as sombras que se alinhavam na parede em um padrão estranho. O vento as fazia se mover. Os galhos das árvores criavam seu maravilhoso teatro de sombras. Como posso dormir, senhor, nunca me senti tão arrependido. E agora me sinto como um carrasco, pensou ela, colocando a mão na nuca. Angélica acordou e olhou sonolenta para o marido. Alexander, por que você está acordado? Não estou sentindo vontade, o sono não me vem de jeito nenhum, ele murmurou em resposta. Tome um comprimido para dormir, sua esposa o aconselhou. Sim. Durma, querido, durma. Já estou indo para aí. Ele se levantou e vestiu o roupão. Sua esposa já estava cochilando. Alexander saiu silenciosamente para o corredor. Havia um silêncio mortal na casa. O barão estava dormindo em seu poleiro perto da lareira na sala de estar. O velho passou na ponta dos pés pelo pássaro e não vale a pena acordar o cisne, ele vai dar um grito tão grande que não só Angélica, mas parte da cidade vai acordar. A noite estava clara lá fora.
Apesar da chuva fria, que vinha caindo há vários dias seguidos, estava bastante quente. As grandes poças tinham conseguido secar um pouco. Alexander caminhou até a garagem com seus chinelos. Ele não parava de pensar que os gritos de Mark estavam prestes a sair de dentro dele. Ele não aguentou mais e voltou para a pequena sala. O Ford, o orgulho de mais de uma geração, estava lá, com seus faróis redondos brilhando. Nenhum ruído. Alexander se inclinou sobre o porta-malas e sussurrou: "Seja paciente por um tempo. E eu o deixarei sair. Não grite e não tente fugir. E não tente contar a ninguém. Sabe, há muitas ravinas silenciosas." Fiquei de pé novamente, ouvindo o silêncio perfeito. Não conseguia levantar a pesada tampa. Olhos suplicantes o encaravam. O menino estava chorando. Por que está fazendo isso? Alexander estava genuinamente surpreso. Você foi tão corajoso. E aqui está você chorando como uma criança. Se você já está indo até o fim, então vá. O cara resmungou e apontou para sua calça jeans. Ela estava molhada. Nossa, eu não tinha pensado em um banheiro masculino, pensou o velho, frustrado. Algo tinha que ser decidido. Alexander cuspiu com raiva, fechou o porta-malas e pegou o volante. Ele dirigiu por um longo tempo. Estava começando a clarear. Eu me meti em uma confusão aqui, disse o velho irritado para si mesmo. Que ideia é essa de trancar a criança no porta-malas porque ela acabou de tropeçar? Velho idiota. O carro desviou da estrada e entrou em uma trilha de terra. Alexander manteve seu curso em direção à floresta densa. Era a primeira vez que ele via uma mata tão densa. Aliás, o velho já havia deixado as fronteiras da região há muito tempo e entrado em um vilarejo desconhecido. A floresta era densa e coberta de vegetação. Alexander parou em uma pequena clareira. Ele ficou lá por mais alguns minutos ou ouviu o latido de cães, o farfalhar das árvores. Não havia uma alma sequer. Apenas a lua iluminava a grama, as folhas e o carro. Alexander suspirou, foi até o porta-malas e o abriu. O rosto do garoto implorava por misericórdia. Eu queria ficar com você por muito mais tempo, é claro, Alexander começou, olhando diretamente nos olhos de Mark, mas ele ficou com pena. Não posso continuar vendo você estragar minha bota. De qualquer forma, você pode ficar feliz por eu estar deixando você ir. Mas minha principal condição é que você não me conhece, não me viu e não entrou na minha bota, entendeu? Mark assentiu com a cabeça. Uma lágrima escorreu por seu rosto empoeirado como uma correnteza. Mark assentiu. Se você contar isso a alguém, estará por sua conta. Eu o matarei, mas encontrarei sua pequena e feia alma. Você viu meus amigos? Eles também ajudarão, pode ter certeza disso. Agora vou desamarrá-lo com calma. Vá. A propósito, estamos muito longe de nossa aldeia, cerca de 50 quilômetros. Encontre seu próprio caminho para casa. Alexander pegou uma faca e cortou cuidadosamente as cordas, primeiro em suas mãos e depois em seus pés. Mark retirou a fita adesiva de seu rosto com um gemido. Segure o crachá e o telefone celular, murmurou Alexander. O homem assentiu em silêncio e pegou os itens. Ele guardou cuidadosamente o celular e o crachá no bolso do paletó. De repente, uma foto amassada voou para fora dele. Ele a deixou cair e o vovô pegou cuidadosamente a foto em preto e branco. Havia alguém muito familiar nela, olhos, lábios, sorriso amoroso, mãos. Onde você conseguiu essa foto? Lamentou Alexander. Sua mãe, Selena, estava olhando para ele a partir da foto. Eu sempre a tive, disse o garoto suavemente. Por quê? Onde você a conseguiu? O rosto de Alexander se esticou. Como se tivesse vindo de um passado distante, sua mãe estava diante do velho, chorando em frente à rampa do avião. E lá embaixo estavam suas irmãs em uma poça de sangue. Ao longe, seu pai se ajoelhou com uma expressão confusa no rosto. Perto dele estava a metralhadora danificada. Esta é uma foto de minha mãe.
Ela a deu para mim quando eu era adolescente. Eu a carrego comigo desde então. Minha mãe está morta, mas a lembrança dela está sempre comigo. Não acredito nisso, disse Alexander com firmeza. Essa é minha mãe, Selena. Ela e eu fugimos da Califórnia. Depois moramos com meus avós. Depois, ela foi visitar o voluntário que nos salvou e desapareceu. Esse voluntário é meu pai, disse Mark em voz baixa. Havia uma névoa em sua cabeça. Evan. E eu sou Mark. Minha mãe costumava me dizer que foi visitar meu pai quando ele era muito jovem. Ela não me disse que ele ainda tinha filhos. Acho que ela não queria. Mas ela costumava ligar para alguém e chorar muito. Eu nasci quando minha mãe tinha mais de 40 anos. Meus pais me amavam muito, me amavam. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.